né? Vocês hoje conseguem olhar para os desafios de 18 anos atrás e talvez eles sequer chamassem a atenção de vocês hoje. Mas na época era outro tempo, era outro Nilo, outra Lorena, muito mais imaturos, e aquilo fazia sentido ser um motivo de eventual desentendimento. Hoje não faz mais, hoje é outro tema, outra situação desafiadora, e o que faz isso, e eu acho até que é sabedoria de Deus, né? Porque se a gente tivesse todas as respostas, talvez não fosse instigante, né? A gente já sabia tudo, acho que Deus vai soltando, vai dando as inteligências pra gente com o tempo, exatamente para que a gente vá precisando da sabedoria do momento, né? Do momento. Quando você fala um tempo, de fato, quando a gente coloca assim, fiz o curso, fiz o SC, fiz isso, fiz aquilo, mas sempre a gente tinha o questionamento, sabe? É agora? Será que é o tempo certo? E a questão da necessidade, obrigação, então, né? assim, essa questão do tempo é algo que permeia realmente a nossa história, né? Uhum. De dedicar esse tempo, né? E mais do que a gente, você sabe que o padre a gente sempre fala, né? A gente coloca o tempo onde está o nosso coração, né? Então, a gente colocar isso. Então, a gente se questionar, se perguntar, e nem sempre é fácil. Nem sempre é uma escolha fácil. Assim, talvez passe essa falsa imagem para quem está nos assistindo, de que nós damos conta de tudo, né? Nem de perto. As nossas brigas hoje exatamente é a questão do tempo. Mas assim, uma coisa que o tempo também nos fez refletir, Davi, é a questão de dizer não. Porque tem um movimento que a gente precisa cuidar muito, que é a nossa igreja doméstica. Então, nesse tempo, o que aconteceu foi isso, né? Foi algo que se foi aglutinando, mas não de forma concomitante, né? A gente deu muitos não. Inclusive, né, a gente foi convidado por Amari, até Antes, por você, não sei se você lá na nossa casa, em 2000 e... A gente estava em 2015, eu acho. 2016. Você foi lá em casa e fez o convite, a gente, né, que era pro A1 ainda, pro C1, que talvez dos primeiros As. E pra gente, a gente estava super engajado no SCC e a gente ponderou e viu, olha, não é nosso tempo. Se a gente abarcar mais alguma coisa aqui, a gente não consegue. E a gente precisa também fazer, né, equilibrar esses pratos. O não faz parte desse crescimento, né? A gente precisa também parar e olhar e entender que a gente não dá conta de tudo, não. Isso é super importante, né? Porque eu tenho uma fala muito... Eu gosto muito dessa fala, porque ela me diz muita coisa, porque a gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar de alguém também, né? E às vezes a maneira de cuidar da gente é dando não para algumas circunstâncias para a gente ter o tempo suficiente de tratar dentro de casa para fazer. A gente, eu e a Júlia, a gente acabou o ciclo de 7 anos do C1 que a gente coordenou, né? E a gente, quando acabou, a gente tinha uma certeza de que nós não iríamos nos engajar imediatamente, né? Alguns coordenadores ligaram, vocês venham e tal, amigos nossos, né? Mas a gente sabia que não era a amizade que nos faria voltar a servir. Da mesma forma que não era a amizade que vocês tinham comigo, que fariam vocês aceitar aquele convite. E aí a gente deixou um pouco de stand-by, foi rezar, surgiu o convite do C14, da Lá e do André, meus coordenadores atuais lindos, e a gente escutou o convite, eles são amorosíssimos, foi linda a conversa e tudo mais, mas a gente foi rezar também para saber, não era para saber se era para a gente ir ou não, porque eu conversando até com um padre muito amigo meu e da Júlia, que é padre equipista, que é o padre Fábio, ele até olhou para mim e disse assim, Davi, tu foi perguntar para Jesus se era para tu ir? Ele até riu, né? E se tu acha que Jesus ia dizer, criatura, que tu não fosse, Jesus nunca vai dizer que não. Eu disse, padre, eu tenho certeza que ele ia dizer para eu ir, mas eu queria saber se era o tempo. Se era o tempo, será que eu não precisava cuidar de algumas coisas na minha igreja doméstica antes? Aí ele olhou para mim e disse, tudo bem. Aí, e outra, além da igreja doméstica, eu falo muito aqui, falo no nosso ar também,
cuide de você, meu amigo. É. Porque quando eu tenho a ciência, eu tenho a consciência de que eu sou templo de Deus, se esse templo está deteriorado, né, como se diz lá no destiorado, meu amigo, como é que eu posso ser receptáculo de uma coisa se eu não tenho base, se eu não tenho... Então eu tenho que estar bem para poder, né, como você falou, para eu evangelizar, eu preciso primeiro ter esse corpo são, corpo e mente sã. Então por isso a gente tem que ter cuidado com isso.